Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero dar dicas para quem tá tendo dificuldade em ler. Esse dia eu recebi um comentário muito interessante aqui no YouTube Studio, de uma pessoa me pedindo dicas para que conseguisse ler, conseguisse sair da primeira página do livro. Então eu resolvi gravar esse vídeo, espero muito que ajude todos vocês que estiver precisando aí de dicas para ler mais, enfim, algumas dicas de livro para começar. Então é isso, gente. Já vou pedindo perdão pelos barulhinhos, tá tendo construção aqui do lado. Os meus gatos também estão miando aí, querendo entrar para fuxicar aqui no que eu tô fazendo. Então, se vocês ouvirem barulhinhos, gatinhos miando, me perdoem, mas bora lá para esse vídeo que tá bem legal. Então, gente, esses dias eu recebi um comentário de uma pessoa falando que tinha recebido um livro da igreja e que não tinha conseguido sair da primeira página. E essa pessoa me pediu dicas de como ler mais, o que fazer para ler, enfim. Então eu achei que daria um vídeo muito interessante, né? E eu resolvi trazer alguns livros aqui que eu acho que podem ser interessantes para vocês que querem começar a ler. E é isso. Então, assim, o que eu achei mais interessante desse comentário é que a pessoa falou que recebeu um livro, né? Então, provavelmente, como foi da igreja, deve ter tido temas cristãos, né? Vocês sabem que eu também sou cristã, mas vocês que conhecem a minha estante, veem que normalmente eu não tenho muitos livros nessa temática cristã. Por quê? Normalmente, a maioria dos autores que publicam, né, nesse tema, eu não gosto muito, gente. Eu vou ser bem sincera, bem transparente nesse vídeo com vocês. Então, eu não acho que são leituras tão interessantes, são arrastadas. Às vezes são temas que fogem até um pouco do contexto bíblico. Então, eu não tenho, sabe? Não é um tipo de leitura que faz muito a minha cabeça. Então, tá aí a primeira dica desse vídeo. Às vezes o livro que você tem em mãos não é um livro que você se identifica ou que se dá bem. Às vezes é um autor que escreve muito arrastado, enfim, não é uma coisa que você realmente tem uma identificação muito grande naquele tema. Normalmente, tem muitas pessoas que são cristãs e que acabam só lendo esses autores e achando que não deve ou não pode abrir o leque de possibilidades na literatura. Isso acaba sendo muito perigoso, porque a gente às vezes deixa de aproveitar um monte de histórias legais, de conhecer um monte de outras possibilidades e fica só apegado a esses temas, tá? Então, normalmente assim, eu não tenho muitos autores cristãos que eu possa indicar e que eu goste, porque realmente a maioria, assim, eu não gosto, então não leio. Só tem dois que eu acho que vale super a pena para quem de repente só quer ler sobre temas cristãos e tudo mais, que é o Augusto Cury e o C.S. Lewis. Porém, todos dois, apesar de serem cristãos e tudo mais, eles não escrevem só sobre temas cristãos. Então a maioria dos livros podem ser lidos por qualquer pessoa, porque são temas bem amplos. O Augusto Cury mesmo trabalha muito as questões da mente, que é a área de estudo dele, né? Ele é psicólogo e tudo mais. Então, assim, né? Então é um leque de possibilidades bem grande, né? Eu gosto muito da escrita do Augusto Cury e do C.S. Lewis também. Já tem dica de livro aqui no canal sobre os livros dos dois, então tem bastante conteúdo aqui de dica de livro. Então, nesse vídeo aqui, eu quis trazer outros livros, tá? Além desses que eu já falei aqui, desses dois autores. Então, às vezes, o tema que você tem em mãos, ou o escritor que você tem em mão, o autor que você tem em mão, não faz muito o seu gênero. Às vezes você recebeu um livro de alguém ou da igreja, mas aquela leitura tá realmente arrastada. Então, a minha dica é tente abrir o leque de possibilidades, tá? Então, assim, mas às vezes a pessoa não tem o costume realmente de ler, né? Então, a primeira dica que eu sempre dou, já falei isso aqui em outros vídeos, se você
não tem o costume de ler muito e você quer começar, o ponto-chave é: tente descobrir o seu gênero literário favorito. Mas às vezes a dificuldade permanece. Ai, mas como que eu vou escolher? Às vezes, né, tem tantos livros, tantas possibilidades. Para quem tá muito perdido para achar o seu gênero literário, eu tenho uma dica que eu sempre dou também e que funciona, já vi funcionar com muitas pessoas, que é se basear ali mais ou menos nos filmes e nas séries que você gosta. Mesmo que você não seja um consumidor assim tão ávido, né, de audiovisual, sempre tem algum filme ou alguma série que você assistiu e que você gosta muito. Então, tente ver qual é o gênero, né, de filmes e séries que você gosta. Ah, eu gosto muito de terror. Ah, eu gosto muito de romance. Ah, eu gosto muito de comédia romântica, de clichê. Ah, eu gosto muito de suspense, de mistério. Então, se você gosta, né, de algum gênero assim, normalmente em filmes e séries, pode ser que se encaixe também no gênero literário que você vai descobrir, que você vai gostar. Então, é bem interessante de você começar a ver isso. Do que é que você gosta? Normalmente, o tipo de filme e de série ali que você gosta de ver, você vai achar livros interessantes naquele gênero literário. O bom da literatura é que tem para todo mundo, para todos os gostos, então é um leque de possibilidades imenso. Normalmente, quando eu vou indicar assim para as pessoas que nunca leram nada, eu gosto de indicar livros mais assim na temática infanto-juvenil, com personagens mais cativantes, com normalmente histórias assim mais cativantes, temas mais leves. E uma outra coisa também que eu sempre dou de dica: escolha livros mais fininhos, tá? Para você começar. Escolha versões mais pockets, tá? Hoje em dia tem muita versão pocket de muitas editoras, é muito fácil de encontrar. Augusto Cury, inclusive, tem versões pockets. Eu já fiz dicas de livro também aqui. Tem um livro Família, tem um livro Mulheres Brilhantes. Então, assim, tem aquelas versõezinhas pockets que são super baratinhas. Você consegue achar nas Americanas, em várias lojinhas assim que vendem livros. É uma opção menorzinha, mais baratinha, para você iniciar a leitura. Normalmente, quando a pessoa não tem o costume de ler, se ela já pega um calhamação, assim, um livro enorme, dá aquele susto. Então, tenta ver, assim, livros menorzinhos, tá? E também essas histórias mais leves, enfim. Mas, como eu sei que tem muitas possibilidades literárias, né, eu tentei não focar só no que eu indicaria para a pessoa iniciar, mas eu trouxe outros livros também, tá? Então, assim, normalmente, quando alguém me pergunta, eu não consigo ler, o que é que eu começo, o que é que eu faço? O primeiro livro que eu sempre indico é o Anne de Green Gables. Por quê, gente? Cabe justamente naquela história que eu falei. É uma personagem cativante, é um livro muito gostosinho de ler. Ele tem uma coisa que diferencia ele de todos os outros livros que eu tenho, que são capítulos bem curtos. Então é muito bom para quem está iniciando, porque os capítulos são pequenininhos, então você consegue passar por eles de uma forma muito rápida. E quando você vê, já terminou o livro. Então é um livro muito rápido de ler. Eu super indico o Anne de Green Gables. Tem outro também que vai muito na vibe dos livros da Anne, que é esse daqui. Eu ainda não fiz dicas de livro sobre ele, mas tem até um filme, e foi um filme que marcou a minha infância, então por isso eu comprei o livro, que é o Heidi, a Menina dos Alpes. Ele vai muito na vibe da Anne, e é uma historinha assim muito gostosinha de ler, daquelas que aquecem o coração. Então é uma super dica para quem está iniciando e de repente gosta desse gênero assim mais infanto-juvenil. Também tem outro aqui, que é um clássico, que é Um Conto de Natal. Ele é um livro super curto, então é ótimo para quem quer começar a ler agora no final do ano e não sabe o que ler. Eu super indico. Eu li no Natal do ano passado. Ele é um livro que traz muitas reflexões pra gente, faz a gente repensar um montão de coisa. E também é fininho, é muito curtinho, é muito fácil de ler. Então eu super indico.
Um outro também nessa pegada mais infanto-juvenil, que eu super indico para todo mundo que quer começar a ler, é O Pequeno Príncipe. Ó, acho que aí dá para vocês verem melhor, fora da luz, porque ele é branco. E a minha versão é essa aqui da Ciranda Cultural. Ela é mais de luxo, assim, é mais acolchoadinha, mais arrumadinha. É um pouquinho mais cara, mas ainda assim eu acho que vale a pena. Mas tem várias versões do Pequeno Príncipe. E por que eu gosto? Porque ele é um livro também curtinho, tem poucas páginas. E ele é um livro, gente, todo ilustrado. Olha só. Tá vendo aí? Acho que vai dar pra vocês verem, né? Por causa da luz. Pra quem não conhece. Tem uma diagramação boa. E por ele ser um livro ilustrado, chama muita atenção. Inclusive de crianças, né? Para as mamães, os papais que querem inserir as crianças na leitura. Eu acho que é muito interessante esses livros, assim, que são ilustrados, porque acaba chamando atenção a essas aquarelas, né? Que o autor fez. Então é muito bom, ó, para inserir a criança na leitura. Então eu super indico também O Pequeno Príncipe. É um livrinho, assim, excelente. Um outro que eu não sei se vocês vão encontrar com facilidade, mas que se vocês encontrarem, eu super indico também, é A Cadeira do Dentista e Outros Contos. É também nessa vibe, assim, infanto-juvenil. E eu acho que é um livro muito bom para se começar a leitura, porque ele tem contos e crônicas muito engraçadas, então você vai se acabar de rir. Esse meu é muito velho, foi um dos primeiros livros que eu li, foi indicado pelo colégio e eu tenho ele até hoje. Acredito que ainda seja fácil de encontrar assim, porque normalmente as escolas pedem. E são histórias muito curtinhas também e muito engraçadas, também tem ilustração. Mas eu acho bem legal assim para quem quer começar a ler, dar boas risadas. O próximo que eu tenho para indicar para vocês é um que também foi filme, fizeram um filme novo, inclusive eu assisti o filme novo esses dias e eu até gostei bastante, apesar de que eu ainda prefiro o antigo, mas enfim, que são As Bruxas. Esse autor aqui é o mesmo autor de Matilda, que também tem livro e filme, e eu super indico os livros dele. Esse livro aqui é baseado naquele filme A Convenção das Bruxas, que foi um clássico dos anos 90. Quem é criança dos anos 90 vai se lembrar. Então, assim, é uma história que eu amava assistir na sessão da tarde. E é uma leitura também muito bacana. Ó, é ilustrado também. Pode ser usado, sim, para inserir as crianças na leitura. E também pode ser lido por adultos. Porque vai dar aquela nostalgia, aquela saudade dos tempos de criança, quando a gente assistia a sessão da tarde. E é uma história muito, 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 muito legal. Eu super recomendo As Bruxas para vocês. Agora, na pegada mais de fantasia, eu tenho um que, olha, é um calhamaço. Porém, ele pode ser lido aos poucos, que são As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Quem não conhece As Crônicas de Nárnia, não é verdade? Quem já não assistiu os filmes, inclusive eu super recomendo que quem nunca leu e quer começar, assista os filmes para você entender algumas coisas e depois você vem para os livros. Eu tenho esse daqui que é um calhamaço porque ele é um volume único. Porém, As Crônicas de Nárnia tem os volumes separados, então são 7 e você consegue encontrar os livros separados. Então eles acabam ficando bem curtinhos. Então é muito mais fácil, né, de se ler eles separados. Quem de repente está começando e não quer, assim, iniciar logo no calhamaço. Mas eu amo essa versão minha aqui. Que ela tem ilustrações, ó. É volume único, mas é muito bom. Apesar das folhas serem brancas, eu acho bastante interessante, assim, de se ler. E eu sou apaixonada pelas Crônicas de Nárnia. É uma leitura também que eu super indico para todo mundo. Eu acho que pode cair bem sim para quem está começando, porque o C.S. Lewis vai te inserir em um mundo completamente novo, diferente, com personagens incríveis. Então você vai conseguir deixar a sua imaginação fluir e capítulo após capítulo você quer chegar no final para saber o que vai acontecer com aqueles personagens,
como aquelas crianças, qual será o desfecho. Então, quando você chega na última batalha, o seu coração já tá assim, palpitando para saber qual será o desfecho final de todo aquele mundo de Nárnia. Então eu acho que é incrível, é um livro que assim, eu comecei a ler, não consegui parar, então enquanto eu não terminava, eu não fiquei satisfeita. Pretendo reler de novo, porque tem bastante tempo que eu li as Crônicas de Nárnia, então quem sabe a gente não faça até um projetinho de leitura. Olha aí, se vocês se interessarem, deixa aqui nos comentários. Agora, se você gosta mais da pegada de romance, né, histórias mais assim românticas, de casalzinho e tudo mais, eu quero indicar uma autora pra vocês que eu não vejo muitas pessoas falando sobre ela. Não sei por quê, porque ela é incrível, eu amo todos os livros que ela faz e eu sinto porque eu não consigo comprar mais e completar as trilogias, enfim, que é a Nora Roberts. Eu trouxe esse aqui, que é do Reino de Cordina, o romance real, para ilustrar, porque ele é uma versão pocket, mas eu sei que essa versão aqui tá muito difícil de se encontrar, infelizmente. Tanto que eu não consegui comprar o último que falta, né? Então eu só tenho 3 do Reino de Cordina. Inclusive, tô devendo dica de livro para vocês do 3º livro, que é o Príncipe Playboy, mas eu acabei colocando outras leituras na frente. Mas eu prometo que ainda esse ano sai. Mas assim, é maravilhoso, Reino de Cordina. Inclusive, gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Não me cancelem, tá? Mas mesmo assim eu vou falar. Eu acho que se a Netflix pegasse o Reino de Cordina e fizesse uma série, ia ser melhor até do que os Bridgertons. Não me julguem, não me cancelem, por favor. Eu já li o Do Que Eu, que é o primeiro livro dos Bridgertons, e gostei bastante, achei bem legal. Mas, sinceramente, eu ainda gosto mais do Reino de Cordina do que dos Bridgertons. Então eu acho que daria uma série e tanto desses 4 livros. Daria pra fazer 4 temporadas incríveis. Mas eu não sei porquê, né? Não é muito comentado os livros da Nora Roberts, então acaba que, né, essa possibilidade é muito remota, quase impossível. Só fica aí na minha imaginação. Eu trouxe também outro livro dela para ilustrar aqui, que é O Par Perfeito. Normalmente os livros dela eram publicados pela Harlequin e agora estão sendo publicados pela Arqueiro. Tem alguns que têm até os nomes diferentes agora, com outras capas e tudo mais. Mas você consegue achar na Amazon, consegue achar nas Americanas. Sempre eu consigo comprar um livro da Nora Roberts por um precinho bem bacana nas Americanas. Então eu trouxe esse aqui para ilustrar, né? Se você gosta de romance, eu acho que ela é uma escritora impecável. E por último, eu trouxe mais 2 livros aqui para dar de dica. Se você gosta de mistério, de livro policial, daquela coisa de tentar descobrir o que aconteceu, com mortes, ou para descobrir pistas, eu trouxe Agatha Christie, com Assassinato no Expresso Oriente. Mas todos os livros dela têm essa pegada de mistério, às vezes tem uma morte aqui, outra morte ali, pra a gente tentar descobrir o que acontece. Então ela é uma autora muito boa para quem gosta desse gênero. E também eu trouxe o Sherlock Holmes. Eu tenho O Cão dos Baskerville, tá? É o único livro do Sherlock que eu tenho, mas eu tenho muita vontade de comprar outros, porque são livros incríveis. E o meu é da editora Príncipes, ó. Você consegue achar esses livros por um precinho bem bacana e é maravilhoso para quem gosta dessa pegada de mistério, de suspense, de descobrir pistas e tudo mais. Então, assim, fantástico. Então, pessoal, esse foi o Dicas de Livro de hoje. Eu acho que eu trouxe bastante livro aqui, indiquei bastante. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês que querem começar a leitura. Eu acho que todos esses que eu trouxe aqui são bacana, dentro de cada gênero, para quem quer começar a ler, tá? Mas, como eu falei no início, é muito importante que você descubra o que você gosta. E você pode ler de tudo, gente, tá? Tem gente que só gosta de ler sobre terror, tem gente que só gosta de ler romance hot,
Tem gente que só gosta de ler checklist, aquele clichêzinho. Tem gente, assim como eu, que gosta bastante de infanto-juvenil, que gosta também de romance. A minha estante é bem diversificada, mas eu fico normalmente ali entre a fantasia, o romance, o infanto-juvenil. É o que faz mais assim a minha pegada. Gosto muito de romance de época também, acho um gênero bem bacana da gente ler. Então assim, tente descobrir o que você gosta, invista naquilo. Não tem regras na leitura, tá? Você tem que ler o que te der prazer, o que te deixa feliz, tá? Então assim, a gente pode sim pegar dicas de livro com outras pessoas, assistir vídeos. Não deixem de assistir os meus, tá? Por favor, assistam meus vídeos. Mas é importante que a gente encontre aquilo que a gente ama ler. Porque quando você pega um livro que você ama, você consegue ler ele até o final. E normalmente tem autores que a gente se identifica muito. Por exemplo, eu gosto muito da Nora Roberts, do modo como ela escreve. Eu gosto muito da Lucy, que escreveu a série da Anne, e os livros dela, eu gosto da escrita dela. Eu gosto muito do C.S. Lewis, da forma como ele escreve. Eu gosto muito do Augusto Cury também. Então assim, tente encontrar autores que você se identifica com a escrita e leia o que te faz bem, tá? Não existe regras, não é porque a gente é cristão que a gente tem que ler só livros cristãos, tá? Isso não existe. E sinceramente, gente, assim, de todos os livros cristãos, o que eu mais gosto de ler é a Bíblia, tá? Porque eu acho que a Bíblia é fantástica. Ela tem histórias de reis, de príncipes, de guerras. A gente consegue conhecer muito da cultura do Oriente, que é totalmente diferente, né, da nossa cultura aqui do Ocidente. Então muita coisa que tem ali na Bíblia é cultural, então a gente consegue mergulhar em uma outra cultura, em uma outra época, conhecer outros povos. Então eu acho fantástico, tá? Mas a maioria dos autores cristãos, como eu falei, eu não gosto muito, então eu não leio, tá? Os dois que eu realmente recomendo é o Augusto Cury e o C.S. Lewis, mas enfim, o importante é a gente encontrar algo que a gente goste de ler e também não se sintam pressionados, tá? Vai ter pessoas que não vai se identificar mesmo com a leitura, tá? Não vai se identificar. Isso é normal. Nem todo mundo gosta de ler e a gente não é obrigado a ler. Às vezes você não gosta de ler, mas você já gosta de assistir filmes, séries, então invista também nisso. Invista no que te faz bem, tá? Mas se você passar a amar a leitura, eu vou ficar muito feliz, né? E a gente vai compartilhando aqui no canal. Então é isso, já falei demais, gente. Tá muito grande o vídeo, misericórdia. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, quais livros vocês indicam pra quem tá começando. Deixem aqui que eu quero saber. Tchau!